Hoje de tarde estava acompanhando essas manifestações grandiosas que estão acontecendo em Israel de protesto contra o governo de Netanyahu. 40 mil pessoas saíram às ruas hoje para ir na frente da Knesset, que é o parlamento, lá em Jerusalém. Essas imagens aí, né, Rodrigo? Essas imagens aí. E se deslocaram pela rodovia Number One, lá, que é a rodovia que vai de Jerusalém e desce até a beira do mar, até Tel Aviv, em protesto contra o reinício da guerra. Tinha tudo isso, pedindo a liberdade desses reféns. E por que isso? Porque a pressão é enorme neste momento sobre o governo Netanyahu, porque as pessoas querem os seus reféns de volta, viram que estava funcionando o acordo, como eu disse, aos trancos e barrancos, estava funcionando, mas ainda tem 59 pessoas lá, infelizmente 35 mortas. Essas pessoas querem seus familiares de volta. Mas, Rodrigo, a argumentação de Israel para retomar o bombardeio é justamente porque o Hamas não vai devolver. Estavam devolvendo os reféns. Aparentemente, ou teoricamente, tanto o presidente quanto a população estão pedindo a mesma coisa, só que a população acha que não é o meio adequado retomar o bombardeio. Porque, na verdade, o argumento dessas pessoas, e ali tem pessoas de centro-esquerda também, de grupos políticos aliados a esse espectro, por quê? Porque a preocupação do Netanyahu, e eu compartilho dessa opinião, não é os reféns. A preocupação do Netanyahu, como o professor colocou, é poder, é política, é se manter no poder. Porque se acaba a guerra, o professor colocou muito bem, acaba o governo dele. E aí eu quero trazer um elemento novo, que já está sendo discutido aí internacionalmente, mas não muito no Brasil, que é o Qatar Gate, que é a questão seguinte, o líder o chefe do Shin Bet, que é o serviço de inteligência doméstico, serviço de segurança interna de Israel, está ameaçado de ser demitido pelo governo Netanyahu, porque estava o Shin Bet investigando assessores de Netanyahu que estavam recebendo propina do Qatar, ao mesmo tempo em que estavam negociando a libertação e o cessar-fogo dos reféns. Há quem diga, inclusive, que o Qatar fazia passar armas e dinheiro para o Hamas, isso antes do 7 de outubro, com o governo Netanyahu fazendo vista grossa para esse tráfico. Né? Então, o que leva, de alguma forma, não quero também aqui ficar fazendo teoria da conspiração, mas tem que ser investigado. Agora, o que leva também a possivelmente compreender por que o serviço de inteligência mais famoso e melhor do mundo, melhor até que o dos Estados Unidos, falhou no 7 de outubro. Porque falhou, né? Sim. Não é a questão de se culpabilizar a vítima, porque Israel foi vítima lá, mas a segurança interna de Israel falhou. Então o governo está muito pressionado, e eu ouvi de alguns familiares de reféns, da última vez lá em Israel também, que eles querem os seus familiares de volta e que a única maneira que voltaram os reféns para Israel até aquele momento era mediante acordo. 1, 2, 3, 4 reféns voltaram mediante acordo. Nos momentos que Israel tentava fazer algum tipo de ação militar para resgate dos reféns, morreram 4 reféns no meio do bombardeio. Então, esse é o temor que aconteça de novo, né? Exatamente. Essas pessoas aí, eu até me emociono, porque eu vi muito de perto o sofrimento dos familiares. Essas pessoas fazem, muitas vezes, tortura psicológica com os reféns. Levaram uma refém numa dessas libertações que eu comentei, em que saíam 2, 3 reféns ali perante aquele circo montado pelo Hamas. Eles chegavam a levar alguns reféns para verem os outros sendo libertados e daquela, não, tu não vai, tu vai voltar. Sem falar a situação dessas reféns nos túneis do Hamas, sem água, por vezes torturados, entregaram aqueles restos mortais, né, que seria de uma mulher israelense, aí Israel fez o DNA lá e viu que não era. Mas eles sabem, Rodrigo, você falou ali, tem 35 mortos, 24 vivos, seria isso. Eles sabem quem está vivo, quem está morto? Não sei, não tenho essa informação, Léo. Eu acho que sim, tá? Eu acho que sabem. É uma angústia terrível, né? Ficar nessa... Professor Ricardo, vamos lá. Eu acho assim, tem algumas questões importantes. A gente não pode esquecer também que ao longo da sua história, Israel, por ser um país pequeno, sempre procurou travar guerras rápidas, curtas e decisivas. Foi assim na Primeira Guerra contra esses 5 países árabes, foi assim em 67, em 73, que foi iniciada por Egito e Síria, mas mesmo assim foi uma guerra curta. A guerra de 2006 no Líbano também foi uma guerra curta, e essa é uma guerra muito longa. E uma situação que preocupa muitos israelenses, porque Israel é um país que
Toda a população tem que estar militarizada de alguma forma. Todos os homens prestam serviço militar obrigatório e são reservistas. Inclusive, muitos desses tiveram que largar os seus empregos, os seus negócios nesse período, ou aguardando pela possibilidade de serem chamados em Gaza. E essa situação, de maneira geral, está prejudicando a economia israelense. Então, esse é um ponto também que faz com que muitos israelenses se oponham a essa nova rodada, vamos dizer assim, essa violação do cessar-fogo. Agora, eu queria pegar o gancho ali no que o Rodrigo comentou. Eu também não acho que há um cenário próximo de guerra regional nesse momento. Mas eu friso que, da perspectiva do Irã, o Irã vê as relações internacionais de uma forma diferente da que o Ocidente vê. Eu gosto de fazer uma analogia com boxe. O Ocidente, em geral, ele gosta de fazer as disputas buscando o nocaute. Tanto que a gente viu, quando a primeira declaração de Israel foi: nós vamos destruir o Hamas, nós vamos eliminar o Hamas. A perspectiva do Irã é de alguém que quer tentar ganhar por pontos, não quer ganhar por nocaute. O ministro da Defesa de Israel declarou agora, ontem, hoje, né, os portões do inferno vão se abrir na faixa de Gaza. É retórica, né, então, gente? sim, Vamos combinar, né? na Só perspectiva... destruiu o Hamas, aliás, algo que não conseguiu, né? Não, e não vai E conseguir. aí, quando o Netanyahu diz isso, e 1 ano e meio depois de guerra não consegue, ele também perde força politicamente, né? E esse ponto é importante porque o Irã, de fato, sim, está enfraquecido diante, sobretudo, da perda de um grande aliado que foi Bashar al-Assad e também da situação do Hezbollah, mas a vida segue. E na perspectiva deles, ok, agora a gente toma um baque, mas a gente tem resiliência. A gente vai seguir, a gente vai se fortalecer e no futuro isso pode sim gerar um cenário de um novo conflito. Até porque, eu reitero, a gente não pode esquecer da situação que vive a população em Gaza e da população dos palestinos na Cisjordânia. Israel é denunciado pela Anistia Internacional, pelo Observatório dos Direitos Humanos e por um grupo de direitos humanos israelense chamado Beth El-Haim como um estado de apartheid, porque a população palestina não tem os direitos básicos que a população israelense tem, seja em Israel, seja nos territórios ocupados. Essa situação ela vai se manter, tudo indica. E em essa situação se mantendo, é claro que a gente só pode esperar mais uma situação de conflito, mais respostas violentas diante desse cenário que está acontecendo. Isso não pode ser ignorado de forma alguma.